Olá pessoal, tudo bem? Chegando aqui com mais um Pode Render, esse programa que pode render muitos assuntos para você, muita inspiração. E olha só, eu queria pedir para você que está com a gente na TV, né, acompanhar a nossa programação, e você que está assistindo pelo YouTube, deixe o seu comentário, deixe um like aí pra gente, dê sugestões pra gente de quem a gente deve entrevistar e também perguntas para os nossos entrevistados aqui. Um grande abraço para todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanhem aqui todas as quintas-feiras, às 2 horas, e as reprises no domingo. E eu hoje vou entrevistar uma pessoa muito especial, que para mim é inspiração e com certeza para você que está nos assistindo também. Olha só, ela é a vereadora mais jovem da cidade de Pirenópolis, né? Para nós, a cidade mais charmosa, né, do nosso estado, posso dizer assim. E ela foi eleita com 350 votos. E é a 4ª mulher eleita para um cargo político no município em quase 200 anos de Câmara Municipal. Pensa só, ela está revolucionando aquilo ali, hein? E eu falo hoje com Inaê Siqueira Curado. Oi, vereadora, tudo bem? É um prazer te receber aqui nos estúdios da TBC, no nosso podcast. Satisfação é minha, Rebeca, agradecer pela oportunidade, pelo convite e agradecer também toda a equipe da TV Brasil Central pelo excelente trabalho que tem feito aí mostrando o nosso estado. Com certeza. Um prazer estar aqui com você. E é bom, vamos lá, né? A minha primeira pergunta é a seguinte. Eu acredito que essa conversa nossa vai render muita coisa. Mas eu acho que uma das principais perguntas que, em especial, os jovens devem te fazer é sobre a sua trajetória, né? Existe um ponto crucial, muitas vezes, na nossa história que determina, né, o nosso caminhar. E como é que aconteceu? Você é pirenopolina? É pirenopolina mesmo que fala, né? É pirenopolina mesmo. Você é pirenopolina. Pirenopolina de família. Pirenópolis ficou muito tempo sem nascer pirenopolino, né? Por conta do hospital lá, o pessoal tinha que nascer em Anápolis ou Goiânia. Goiânia, né? Eu fui uma das últimas pirenopolinas, num lapso aí de torno de 10 anos, a nascer pirenopolina mesmo, nascer na cidade de Pirenópolis. Cidade. A minha família é família tradicional, uma das famílias que até auxiliou na fundação da cidade. Então, assim, pirenopolina raiz. Que interessante. Você é de onde ali? De qual região de Pirenópolis? A vida toda eu morei na zona rural. Uhum. É uma fazenda centenária da minha família e moro lá até hoje. Então, assim, eu cresci também com as raízes do campo, com aquela cultura. Aprendi a cavalgar desde cedo, a lida da fazenda. Então, assim, eu tenho essa raiz rural muito forte, que é típico do pirenopolino também. A gente tem uma cultura e um amor em torno dos cavalos, até das cavalhadas, nossas tradições muito grande. Sim. Tá enraizado. E, inclusive, dentro disso, você representa muito o eleitor que é produtor rural, né? Como você começou a trabalhar dentro dessa representatividade, né? Você, na defesa do produtor rural, né? Você ingressou, pelo que eu li sobre você, você ingressou no grupo FAEG Jovem Pirenópolis, né? E aí tornou-se coordenadora e sempre incentivando a agropecuária sustentável e a sucessão familiar no campo. Começou aí essa intenção sua também de representar essa, digamos assim, essa classe? Foi como nasci a vida toda na fazenda, lá em Pirenópolis a gente tem muita água, mas tem muita pedra. A terra não é de muita cultura, são poucas terras que são de cultura em Pirenópolis. Então sempre acompanhei ali, vendo meu pai, os parceiros dele, a dificuldade que o produtor rural tinha em Pirenópolis e a dificuldade que ele tinha em continuar no campo. E daí eu comecei a participar, encontrei o grupo FAEG Jovem, recebi o convite a partir do Sindicato Rural para poder participar. Nós começamos a trabalhar para poder levar auxílio com o pequeno produtor rural, com auxílio do Senar e tudo. E pegando também essa pegada sustentável e do turismo rural também, apresentando o turismo rural como uma segunda fonte de renda para a propriedade rural. E isso pegou. E a gente também vê isso uma forma de desenvolver os 10 povoados que nós temos na cidade, que ficam um pouco distantes e eles são quase que 100% rurais. Então, assim, foi uma forma da gente apresentar uma outra alternativa para eles. E no Grupo FAEG Jovem também eu tive a oportunidade de poder desenvolver um lado de liderança, de poder cativar outros jovens, da gente conseguir trabalhar todos movimentados pela paixão do agro. E aqui, eu sei que você é muito jovem, né? Vamos já falar a sua idade aqui? Pode falar, né?
Quantos anos, Inaê? 22. 22. E você já vem fazendo esse trabalho já há um longo tempo. Quantos anos você já tinha quando você começou a ser essa representação dentro da cidade? Então, é engraçado que eu até costumo brincar que eu acho que eu fiquei velha mais cedo. Eu me apaixonei muito cedo pela oportunidade da vida pública, por essa oportunidade de se entregar, da doação. Eu nunca tive na família políticos, mas quando eu falei para meus pais, olha, é isso que eu quero, porque eu descobri a política na escola, através de uma palestra. Quantos anos você tinha aí? Então, primeiro contato, eu fazia ensino fundamental ainda. Eu estava com 11 anos. Aí foi muito ali no nova. 5º ano. Que foi um prefeito da época que deu uma palestra pra gente na escola. E depois eu tive o contato de novo no meu 8º ano, na Câmara. A gente foi na Câmara Municipal, que é onde eu trabalho hoje. Inclusive o vereador que deu a palestra lá na época, ele é vereador comigo hoje. Eu até brinco com ele. Aí eu vi, me encantei, e dentro da sala de aula também, a gente era representante de sala, eu já me envolvia nas coisas, então eu sempre gostei. Aí quando eu tava com 16 anos, meus pais me emanciparam até para poder conseguir ajudar mais nos negócios da família. Aí eu já tinha um pouquinho mais de independência. Você foi então emancipada? Fui emancipada. Já, então você, não, isso aí não tem como mesmo, você é precoce. É precoce. É precoce desde novo. Seus pais já sabiam que você tinha que ser. E aí logo eu entrei na faculdade de Direito também, no 2º semestre, em agosto. Eu entrei com 16 anos e aí eu fiz 17 no primeiro período. E aí foi começando, comecei a me envolver em trabalhos voluntários também através do direito, questão dos direitos humanos, me tornei voluntária internacional na Juventude pelos Direitos Humanos, e fui me apaixonando cada vez mais por isso. Até que, vamos dizer assim, chegou 2020 e eu resolvi vir candidata, né? Lógico que a gente vai com medo, porque eu não tinha padrinho político, não expertise política, não tinha né? base, experiência nenhuma. Eu era ainda uma estudante de direito. Quando eu decidi me candidatar, eu estava ainda no 8º período, nem tinha terminado a faculdade, porque eu decidi no comecinho de 2020. E daí eu comecei vou conversar com todo mundo, que eu já me deparei nessa caminhada que a gente está fazendo. Para pegar estruturas e aí, ali, quando né? eu fui conversar com o pessoal, que eu encontrei apoio, eu falei assim, vamos lá. É agora. É agora. Mas vem cá, eu acho você uma jovem com bastante autenticidade política. Quero até te parabenizar. Obrigada. Porque isso a gente acaba tendendo, quando a gente tem inspirações, né, ao longo do caminho, profissionais, em todas as áreas, a gente acaba pegando um pouquinho de cada um e sendo um pouco de cada pessoa. E essa autenticidade política é algo que a gente vê faltar, né? Algo que vem de você, algo nato, né? E eu até coloquei aqui que você tem um discurso muito bom, muito apropriado, né? Fala muito bem. Esse discurso seu, essa facilidade em falar, em se comunicar, em se relacionar, isso aí veio da faculdade para frente, ou dessa vontade de realmente estar à frente, né? Representar pessoas, ou seus pais contam que você, pequenininha, já era boa de conversa? Como é que era isso aí? É nato isso aí? Minha mãe brinca que eu falei antes de andar, né? Mas o que acontece? Eu tinha facilidade, mas não adianta você ter talento se você não se esforçar e correr atrás. E eu agradeço até as oportunidades que a vida e as pessoas que passaram no meu caminho me deram de poder treinar e praticar isso. Igual assim, eu já tive a oportunidade de poder representar Pirenópolis, isso no mundo empresarial, né? Eu vim da iniciativa privada também, minha mãe é empresária. Então, assim, ter a oportunidade de poder falar, poder preparar um discurso. Então, isso tudo influenciou. E na faculdade também, nas apresentações de trabalho, seminários, isso tudo veio, vamos dizer assim, somando para que a gente pudesse ter uma facilidade de não ficar nervoso diante de uma situação, de conseguir se preparar. Então, assim, todas as pessoas que passaram no meu caminho, de certa forma, contribuíram
para algo que eu já era nato, mas se você não cultiva, não adianta. Então, é verdade. Foi cultivado também. E você fez o curso de Direito, não é isso? Isso. E o curso de Direito, assim, também acaba te munindo disso, né? Assim, não, com certeza. O discurso, a conversa, né? Tem que ser, além de texto, né? Tem que ser boa de... Eu até brinco assim, o direito, de certa forma, ele te molda ali para você falar palavras complicadas, coisas que você não pode usar na política. Aí eu tenho a base do direito, mas quando eu vou preparar um discurso para a Câmara, para poder defender uma política pública, eu tenho que falar aquilo da forma com que o povo entende. Na hora que eu estou escrevendo o projeto, eu vou utilizar os termos técnicos e tudo. Mas não adianta eu levar uma política pública com um discurso maravilhoso que o povo não vai compreender. Então, assim, eu brinco que eu fiquei estudando 5 anos para poder aprender a falar complicado. E agora na política eu tenho que usar aquilo só no papel. E na fala eu tenho que tentar ser o mais simples possível para poder atingir todas as pessoas. Porque assim, não adianta você fazer uma política pública para meia dúzia de pessoas. Sim, sim. Né? Não cumpre a função. Isso é tão importante porque a gente vê realmente essa dificuldade da comunicação da pessoa pública, né? A gente entende que ela precisa trazer mais esmiuçado todo aquele problema, né? Então... Ele entende o problema, ele está lá no meio das pessoas, ele precisa ser voz dessas pessoas, mas ele também precisa explicar, né, os processos para essas pessoas. E muitas vezes são pessoas que carecem de até entender melhor o português. Sim. Não é verdade? Então, do jeito que você fala, eles vão entender nada. Eu acho que isso é um grande talento. Precisamos de mais pessoas, assim... com esse poder de transformar a informação em algo mais acessível. E é desafiador isso. Principalmente no mundo público, que às vezes a legislação é complexa. A pessoa, às vezes, ela perde um direito porque ela não conseguiu compreendê-lo. E eu vejo, enquanto parlamentar também, de vereadora, que eu vejo, assim, no mundo político, é o mais próximo do povo ali, vamos dizer, eu me sinto na obrigação de facilitar isso também, sabe? Para as pessoas poderem compreender. Sim, e até os processos, né? Às vezes você fala, olha, encaminhei um pedido, né? Ou vou iniciar um projeto de lei. O pessoal acha que amanhã já é lei, que tá tudo certo. Né? E não são os processos, né? E muitas vezes, a grande maioria dos vereadores, eu vejo a dificuldade justamente porque precisa de uma sanção do executivo, né? Ele precisa ter o retorno, precisa também que os seus pares acreditem no seu projeto, ou seja, tem um poder de articulação que você precisa ter também dentro da própria casa, né? E isso é algo que, na realidade, eu quero entrar um pouco mais nisso aqui, tá faltando um pouco de educação política. Justamente. Né, Inaê? Para todos. Isso é algo que me preocupa tanto, Rebeca, que foi uma das bandeiras que eu levantei na minha campanha. Foi promessa minha, inclusive, fazer a escola legislativa lá em Pirenópolis. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Mas antes eu quero só voltar lá naquele start seu. Okay. Um momento onde você falou, poxa, eu vou vir candidata. Você viu que pessoas viam em você essa voz, né? E aí você decidiu. Então, tá bom, não é só decidir, né? Sim. Se fosse só decidir, não, eu quero ser e sou, né? Era fácil demais. Estaria muito fácil. Mas você decidiu, como é que foi esse caminho? Eu sei que sua campanha foi bela, assim, e você teve determinações também dentro dela, você não negociou muitas coisas, e muitas vezes as pessoas, ao entrar, né, nesse desejo, negociam tudo para ter aquilo que quer. Então, eu queria que você contasse um pouco, sabe por quê, Inaê? Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo, que é jovem, assim como você e eu, né? Também sou jovem. Sim. E que tem vontade de entrar para a política. E a gente precisa somar e também incentivar essas pessoas a entrarem realmente, a serem o agente transformador da sociedade. Porque se hoje os jovens não se interessarem por esse assunto, se hoje você com 22 anos não se interessasse,
daqui a 10, 20 anos a gente não teria bons representantes. Então, eu quero que a sua história inspire esses jovens. Então, explica aí como foi e que é possível, né? Não, é possível você ser eleito sem dinheiro público. Vamos começar Aí, assim. vamos começar assim. É desafiador, porque quando eu coloquei no papel, olha, meus princípios, o que eu represento. A política, o primeiro caminho que ela te apresenta é o caminho fácil. E nesse caminho você vai ter que abrir mão de muita coisa e talvez no decorrer dele você deixa de ser de você. E foi o caminho que eu optei não pegar. Eu escolhi pegar o caminho mais difícil, mais longo, mas carregando meus princípios e fazendo a minha base. E eu deixei isso muito claro para o partido, e eu fico feliz, inclusive, de não ter encontrado no meu partido um partido que me engessasse, porque era um medo muito grande que eu tinha. E graças a Deus isso não aconteceu. E uma das coisas que eu defendia e acreditava era de não utilizar dinheiro público para campanha, né? Quando eu fiz a renúncia, todo mundo olhou pra mim e falou assim, essa menina é louca. E eu ouvi isso, inclusive o presidente lá em Pirenópolis ficou chateado porque você tá fazendo isso. Eu falei assim, não, é porque eu realmente acredito. Ele falou assim, isso vai fazer com que dinheiro? Eu falei assim, as pessoas que acreditam em mim, acreditam no meu projeto político, porque aqui não se trata da INAE, se trata do projeto que nós estamos defendendo para Pirenópolis, vão me apoiar. E na hora que eu renunciei, eu não tinha noção do que eu ia fazer. Não tinha dinheiro nem pro santinho. E aí, no final do dia, eu recebi uma doação de pessoas que acreditavam em mim. Nós conseguimos fazer a campanha. E eu tinha na cabeça que campanha era um trem muito caro, que era inalcançável. E, na verdade, a gente se deparou com a campanha barata. Que o povo, quando eu fui para candidatar lá em Pirenópolis, falou assim, pode preparar 100 mil reais, que não sei o quê. Eu falei assim, mas como, né? Você não pode nem gastar isso. Aí ele falou assim, não, tem que contratar isso e aquilo, babá. E eu fui vendo as coisas acontecendo, tudo certinho, contratei, declarei exatamente tudo que eu gastei. Pessoas se envolvendo de forma voluntária. Pessoas se envolvendo de forma voluntária, comprando a ideia, andando comigo na rua, pessoas disponibilizando os carros para a gente poder andar nos povoados. Então, assim, foi uma campanha feita por doação de pessoas que acreditavam naqueles projetos, acreditavam nos nossos princípios. Sim. Então, assim, foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida, foi quando eu tive a oportunidade, eu escolhi para continuar caminhando, por mais que o caminho fosse mais longo, fosse mais difícil, mas nós seguimos carregando nossos princípios. E a todo momento, depois que você ganha também, você recebe inúmeras propostas. Pega o caminho fácil, faz esse tipo de coisa, só que eu não me cedo da negociação. E eu pego a minha vida, até o meu salário como vereadora, eu falo isso com o pessoal. Eu invisto o meu dinheiro, o salário que eu tenho como vereadora, no meu mandato de vereadora, para mim poder conseguir vir a Goiânia, fazer uma viagem, correr atrás de alguma coisa. Não utilizo diária, não utilizo dinheiro público. Recentemente, agora mesmo, eu fui para Portugal para poder fazer uma viagem, levei o nome da cidade de Pirenópolis, divulgamos as cavalhadas, fui com recursos próprios. Eu defendo muito esse respeito ao dinheiro público, sabe? E foi algo que pegou lá em Pirenópolis, que a gente vinha carecendo disso um tempão, sabe? Sim. As pessoas estavam Você começou querendo a fazer essa cara. Aquilo que não era feito há muitos anos, começando a ser representante, né? Eu li aqui que você foi a quarta, né? Mulher. Então já começa por aí. E eu acredito que você pode até não imaginar, né? Mas você talvez está abrindo a porta aí para uma futura geração que vai vir atrás. Não, pois é. E uma coisa também que às vezes é realidade de muitos municípios é a falta de publicidade das coisas, a falta de transparência, até principalmente por parte da Câmara Municipal. De não convidar a população, de não chamar a população a participar do seu mandato. Do que está acontecendo. Então, foi algo que eu tenho me dedicado muito para isso. É fazendo live de prestação de conta, é divulgando pauta, é divulgando projeto, é chamando as pessoas para estarem na Câmara, participando. E isso está sendo tão enriquecedor, até os outros vereadores de outros mandatos estão sentindo a diferença da participação popular que cresceu. E eu fico muito feliz de ter contribuído com isso, sabe? Eu recebi uma mensagem no Instagram, uma pessoa mencionando, olha, eu estou acompanhando a sessão. É muito gratificante. Porque não é algo que
a gente vê o cidadão comum, né, digamos, fazer, né, parar o seu dia, falar, não, deixa eu entrar aqui online para eu ver a sessão da Câmara. Tem gente que fala, meu Deus, eu não quero. Até porque criaram uma espécie de barreira entre o povo e o político. Uma coisa que não deveria existir. Às vezes, a população não tem coragem de ir numa Câmara, na Prefeitura, porque ela sente que existe uma barreira ali, mas na verdade aquilo é a casa do povo. Sim. A gente é servidor. Você está trabalhando para a população. Se você não estiver trabalhando com esse objetivo, você está no lugar errado, tem que sair. Isso mesmo. Isso mesmo. E o vereador hoje ele tem 3 funções. Eu sempre costumo dizer isso, e as pessoas que vão estar nos assistindo vão aprendendo aí. Ele representa as pessoas, ele legisla para as pessoas e ele fiscaliza pelas pessoas. São três detalhes. É bom quando você fala dessa questão da fiscalização, porque até o próprio político, ele não está preparado ainda para essa questão da fiscalização. Principalmente na cidade interior, a pessoa leva isso para o pessoal, acha que se você fiscalizou, você é oposição. Mas na verdade não é assim. A fiscalização, ela é algo positivo e necessário. Quando você tá... Eu costumo usar esse exemplo. Quando eu estou escrevendo, eu geralmente não vejo o erro que eu cometo. E eu passo para uma outra pessoa revisar para que ela encontre o erro, me mostre e eu conserte. E a fiscalização, ela vem muito nesse caráter educativo, de poder contribuir também. E essa é uma mensagem que eu tenho trazido dentro das minhas fiscalizações lá na cidade de Pirenópolis. Mas ainda você encontra resistência das pessoas acharem que você está fiscalizando por uma oposição. E isso não é algo só da realidade. Encontrar algo errado ali, né? Ela quer encontrar alguma coisa para... E na verdade não é. E não é uma realidade só da cidade de Pirenópolis. Eu andei conversando com outros vereadores e até prefeitos de outras cidades. E realmente existe essa ideia de que só fiscaliza quem é oposição. E aí vereador de base acha que não tem que fiscalizar porque fiscalização é um trabalho da oposição. Uma ideia totalmente distorcida, né? Então é uma barreira que a gente tem que romper também. Pode ser até a nível de ideias, né? Às vezes a pessoa faz ali um projeto de lei, por exemplo, que ao meu ver tá perfeita, tá fechada, mas às vezes mostra para uma outra pessoa que tem uma outra realidade, uma outra visão a respeito do projeto, ele pode ser ampliado ou retirado algumas cláusulas ali, enfim. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu sou jornalista, né? E eu sempre tive essa rotina também de textual. Eu sempre escrevo os meus textos e gosto, sim, de passar para alguém ler, para entender, porque às vezes onde está a vírgula, para mim, deveria ser um ponto, né? E isso tudo faz total diferença no resultado final, que é uma condição melhor, uma qualidade melhor de vida para o cidadão no qual você está ali representando. É isso aí, exatamente. Né? E aí eu queria saber de você. Você já vem em ascensão, vem crescendo, está muito nova, tem um futuro político brilhante, eu tenho certeza disso. E nós estamos em ano eleitoral, né? Ano 2022 a gente tem aí eleições para deputado estadual, federal, Senado, para o governo. Você tem pretensões de vir em outras esferas, não só neste ano, mas o seu futuro político, você tem pretensões, ou tem um sonho a ser alcançado aí, politicamente falando, Inaí? Hoje eu tenho um compromisso com o povo piranopolino, vou seguir nele, mas eu tenho sim a intenção de continuar na carreira política. Sempre foi, desde criança, uma vontade minha, mas eu não vejo a carreira política como profissão. Ela vai ser uma forma de eu me doar para a população. Igual eu passei na UAB agora, advogada, continuar tocando os negócios da família, porque essa é a minha fonte de renda. Agora, a minha fonte de doação vai ser a oportunidade política. Então, assim, eu quero continuar assim, enquanto eu tiver energia, disposição e ver que eu posso ajudar a população, eu vou continuar colocando meu nome à disposição. E se o povo continuar achando que eu posso representá-lo, nós vamos ir longe nisso. Com certeza, os nossos piranopolinos que estão assistindo aí, por favor, né? Vamos incentivar essa pessoa e me ajudar a continuar. Também. A gente precisa de mais pessoas com esse pensamento. Porque às vezes, igual lá na Câmara, às vezes eu sofro muito por ser uma. O pessoal mais antigo, eu tento compreendê-los, com certeza, respeito.
Mas ainda está numa ideia que já está um pouco ultrapassada. Nós precisamos avançar, respeitando nossa cultura, respeitando as religiões, respeitando todas as diferenças, mas nós precisamos avançar. Não dá para poder ficar parado no tempo e na política da década passada ainda. Eu costumo falar, né, que tem muita gente, muitas caras novas na política. As caras novas, elas sempre aparecem e vão continuar aparecendo. A grande diferença que a gente vê são as práticas novas. Tem gente que é uma cara nova com práticas antigas, né? Igual você falou, já se propõe a entrar abrindo mão, né, de muitas coisas, que é aquilo que eu falei sobre a autenticidade política. Então, são pessoas um rosto novo na política, mas com práticas novas também, uma forma diferente de legislar, uma forma diferente de trazer políticas públicas. E da mesma forma que a gente evolui, né, como pessoa, nós estamos aí em 2022, não tem como a gente olhar lá para 2012 e querer fazer a mesma política daquela época. Essa campanha mesmo, você utilizou bastante redes sociais? Foi, vamos dizer assim, a principal ferramenta que eu utilizei. Através das redes sociais, a gente conseguiu chegar em locais que, às vezes, com o tempo que eu tinha de campanha à distância, eu não conseguiria chegar. E recurso, né? Não precisa gastar gasolina, não precisa... Sim, é mais econômico também. E você consegue... O seu recado, né? Aquilo que você tem com ideia de propor, chega também ao cidadão, né? Não e a pessoa consegue trocar uma ideia, te perguntar, te questionar. É muito bom. Eu sempre falo para a população, me provoque, manda mensagem, liga, eu gosto. Muitas demandas que eu recebi também durante o mandato veio através de mensagens da população. E às vezes foi uma das melhores coisas que eu consegui já fazer como vereadora. Tinha meus projetos, objetivos, sim. Mas às vezes recebi uma demanda ali da pessoa, algo que eu não estava enxergando, ela me passou, nós fomos lá e colheu essa demanda. Então é muito importante e ela essa abertura. Que você tá lendo ali na rede social e já ajudando ela. Tem gente que às vezes, nossa, nem acredito que você me respondeu. Porque criaram essa distância, coisa que não deveria. Lá e não é próximo, né? Ainda mais nas redes sociais, às vezes acha que tá muito distante. Aí realmente a rede social aproxima para quem sabe utilizá-la. Isso. Né? Aqui eu queria também perguntar algo para você. Você se destacou frente a projetos sociais, né? Como sendo voluntária internacional na Youth for Human Rights, é isso, né? Isso. Como foi isso? Explica um pouco pra gente essa sua... As redes sociais, novamente. Eu tomei conhecimento do projeto através das redes sociais. Daí eu me inscrevi. E qual a nossa missão? Levar para as pessoas os direitos humanos, principalmente para a juventude, né? Aí, através da Faculdade de Direito, eu pude fazer muito esse trabalho lá na cidade também. Nós tínhamos um evento grande para poder reunir. A pandemia atrapalhou um pouquinho essas questões, mas agora esse ano, no dia aí dos direitos humanos, a gente vem com tudo. Representa e chama as pessoas para falar sobre... É como se eu fosse isso, é como se eu fosse uma embaixadora dessa mensagem, desses direitos, de poder levar e também quebrar um pouco um conceito, né? O pessoal fica às vezes levando os direitos humanos para um lado que não é. Até você estudar, a gente está aqui falando hoje, conversando, poder expressar nossas opiniões. É direitos humanos. Isso mesmo. E é justamente também levar isso. Olha, não é bem isso que você está pensando, não. Se nós estamos podendo conversar, andar e fazer tudo que a gente faz naturalmente, é porque nós temos esses direitos garantidos. Levar essas mensagens, chamar as pessoas a participarem, conhecer e conhecer também para poder respeitar o do outro, né? No entendimento de que se você tem que cumprir um direito, né? Você também tem... tudo tem seu ônus e bônus, né? Às vezes a pessoa só quer o direito dela, é meu direito, é meu direito. Esquece dos deveres, né? Esquece dos deveres, né? Isso tudo é importante para a construção, a pessoa precisa saber dos seus deveres. Aqui também eu coloquei que você foi diretora financeira da Pai Pirenópolis. Como é que foi essa sua experiência, né, de trabalhar ali na assistência de famílias vulneráveis, né? A minha história com a Pai é engraçada porque eu comecei a tomar conhecimento desse lado através de uma pessoa que eu conheci, que é a Santana, uma pessoa
de dentro da minha casa, e a filha dela tinha uma necessidade, e eu comecei a acompanhar aquilo. A gente ajudava a PAI, mas nunca se envolvia ali dentro, né? E aí surgiu nova eleição, eu falei assim, você quer saber? Eu acho que eu vou entrar para poder ajudar. E aí eu entrei e pude contribuir também. Infelizmente, eu fiquei um período muito pequeno, porque eu tive que me descompatibilizar em 2020, por conta das eleições, e eu tive que renunciar porque eu fui eleita. Mas assim, continuo aí não ajudando. Pode, né? Não pode porque a PAI recebe recursos públicos, né? Então eu não pude mais fazer parte. Mas você ainda continua ajudando a PAI Pirenópolis nos projetos, ainda efetivamente? Sim, ela ficou parada, né, nesses últimos anos aí por conta da pandemia. Lá é um local muito pequeno, inclusive, quem tá ouvindo, quiser nos ajudar lá, nós precisamos. E agora vai retomar tudinho 100%. E vamos dizer assim, vamos recomeçar. E tem auxiliado nós estamos pensando, inclusive, num projeto de lei para poder auxiliar a PAI lá de Pirenópolis. A prefeitura também tentando aí pedir uma ajuda, viabilizar um apoio, né? Porque antes eles disponibilizavam motorista, secretária, né? Daí trocou de prefeito também, veio pandemia, uma série de situações. Agora a gente está correndo atrás para poder recomeçar e que bom que você mesmo que pouco participou ativamente, né? E hoje eu acho que eles agradecem, né? Por ter você lá também para entendendo, né? O que é que eles precisam e agora sendo essa voz por eles. Eu mantenho uma relação muito ativa com o presidente, com os outros diretores da PAI também, sempre comunicação e auxiliando tudo que eu posso. Até se, vamos dizer assim, precisou, sentou fazer planilha, estou à disposição para ajudar também. Excelente, Naê. Olha só, uma coisa que está, assim, em voga, né? A gente sempre vem falando é sobre a importância de ter mais mulheres, né? Frente à política. E além de você ser jovem, a gente também precisa falar sobre isso, para que as mulheres que estão nos assistindo vejam que é possível, né? A gente já viu as suas dificuldades, aquilo que você colocou como determinante, e até vejo que isso vem de inspiração muitas vezes de uma mulher forte, que deve ser sua mãe, né? As pessoas que te rodeiam, mas eu queria que você falasse sobre essa dificuldade específica, né? O que é ser uma mulher dentro de uma Câmara municipal, o que é ser uma mulher política, quais os desafios você acha que você enfrenta e que as mulheres ainda estão enfrentando, né? E o que você pode falar também para aquelas que querem entrar e ficam muitas vezes oprimidas aí por essa mídia, né? Muitas vezes essa sociedade que diz que é um ambiente masculinizado, isso de fato a gente observa que mas que existe um espaço, né? A gente tem que romper barreiras, né? O desafio tá aí, nós já conseguimos avançar em muita coisa, mas a luta continua e é grande. A primeira coisa que olham para você, vou dar um exemplo, eu e Naê, como vereadora aos 22 anos lá na Câmara Municipal de Pirenópolis, a primeira coisa que passa na cabeça, e já me falaram, é o que passa na cabeça dessa menina? Nos enxergam como uma menina. E eu sempre falo, qual é a nossa maior força para poder romper essas barreiras, quebrar esses preconceitos estabelecidos? O conhecimento. Quando eu vou para a tribuna defender o projeto, defender uma causa, eu vou vencer qualquer tipo de barreira e ideias que fizeram através do nosso conhecimento, da causa que nós estamos levando. Perfeito. E isso tem sido diferencial. Eu recebi visitas no começo do meu mandato de como eu deveria me vestir na Câmara, porque eles sentiram a necessidade de falar, porque uma menina de 22 anos, como é que ela vai se vestir? Então, assim, uma quantidade de ideias que as pessoas vão criando que a gente precisamos romper. Eu tenho trabalhado os projetos, políticas públicas nesse sentido. Nós nunca tínhamos essas discussões na Câmara Municipal. Nós temos agora porque nós temos mulheres lá. E quando as mulheres não estão participando, nós não temos esse tipo de discussão. Por isso, a crescente necessidade. E a mulher, ela tem uma força, uma empatia que é natural e é necessária. Você pode, inclusive isso é dado, todas questões de resoluções de conflitos que nós temos, sempre tem uma mulher
trabalhando e se dedicando para aquilo. Isso. Então é muito importante essa participação feminina, tanto para poder lutar pelos nossos direitos, também para garantir políticas públicas mais eficazes, mais sensíveis à realidade do povo. Então, é nesse sentido. Nós fizemos também, eu assinei junto com vereadoras e prefeitas de várias cidades de Goiás, independente de partido político ou opinião, a Frente Parlamentar contra a Violência Política de Gênero, porque enfrenta demais quando você está no parlamento, e tem muitas câmaras que tem apenas uma mulher eleita, a dificuldade é dobrada. E no próprio ambiente, né? A gente não pensa assim, poxa, existe uma dificuldade no processo, né? Porque realmente existe essa dificuldade, tanto é que nós temos aí cotas que nos respaldam, né? Tipo assim, para muitos países aí, eles já estão lutando contra a favor, né, da equidade, enquanto a gente está colocando mulher por conta de cota, né? E aí, depois de eleita, você está eleita, as pessoas te escolheram, você está lá dentro, você falou até aí uma menina, né? Eu tenho certeza que alguém já chegou em você falando, você é uma menina, como se... Demais. Né? Como se isso te diminuísse, né? Ou como se você não tivesse a competência, a capacidade de pensar como mulher. Será que tem que falar menina, muitas vezes, né? Não, mas só falam menina. É uma menina. É menina, só que eu transformo todo esse tipo de situação em combustível pra gente continuar lutando. Em momento nenhum tipo de coisas que já me falaram, que não foram poucas, às vezes até comentários em redes sociais com fundo extremamente machista, desrespeitando. Graças a Deus foram situações, vamos dizer assim, poucas, né? Mas aconteceu, eu fiquei magoada, mas transformei aquilo. Olha, eu tenho que continuar lutando. Eu vou responder a todo esse tipo de preconceito com política pública. Vamos trabalhar. O conhecimento é a nossa força. E as mulheres hoje estão muito bem preparadas. Os dados são assim, as mulheres são mais estudiosas, doutorados e tudo. E uma coisa que ainda nos preocupa uma mulher tem que ser 10 vezes melhor, trabalhar 10 vezes mais para poder conseguir assumir um mesmo cargo que um homem. Então, assim, a gente tem que continuar lutando. O conhecimento é a nossa força. É difícil, a mulher enfrenta uma jornada contínua, o povo fala dupla, tripla, mas é contínua, é o tempo inteiro. Toda hora, às vezes a função de casa, trabalho, a política. Então, a gente tem esses desafios, por isso que nós temos que nos apoiar. Porque se nós entendemos as dores uma das outras. Às vezes tem mulheres que não entendem isso ainda, que é uma coisa também que a gente precisa puxar para ajudar, e tem às vezes homens que nos ajudam. Então não é uma questão de, vou lutar por isso, por aquilo. É uma equidade, tá caminhando junto, não ter que ter essa diferença. Algo que me causa um certo desconforto ainda por exemplo, mulher só é convidada para poder falar sobre assunto de mulheres. Por que a gente não pode fazer parte de uma discussão sobre, por exemplo, liberdade econômica num painel, se aquele painel não for no mês de março? Às vezes eu tenho um currículo bom também, igual a outra pessoa que tá lá, mas sempre dão preferência muitas vezes pro homem. Então nós temos conhecimento para poder falar de todos os assuntos. É lógico que eu não vou querer falar de algo que eu não tenho conhecimento, mas que o nosso conhecimento, que a nossa base, que a nossa corrida seja levada dessa forma, não porque a gente é mulher ou homem ou o que for, sabe? E que isso que você falou é importantíssimo. Acho que a nossa batalha, digamos assim, pode estar no nível das ideias, né? É um outro patamar aqui, onde a gente pode ter capacidade, competência de discussão, de diálogo, independente de ser no mês de março, né? Onde se fala tanto da mulher e valoriza a mulher, e às vezes o homem... Muitas vezes esse homem que quer essa mídia vem e fala, olha aqui, tô dando uma rosa, tô fazendo isso, tô fazendo um evento aqui para as mulheres, vamos mostrar a importância dela, mas aí nos outros meses do ano... Nada, né? Então... principalmente esse mês de março, eu refleti muito sobre isso, sabe? Eu vi vários painéis com mulheres competentíssimas, com melhores que muitos outros currículos. Eu falei assim, mas por que ela só tá aparecendo agora? Por que ela, só no mês de março, quando assim, a gente tem que relembrar, temos que comemorar a data, relembrar, sim. Mas, e por que nos outros períodos do ano... E por que não em outros assuntos também, como você falou? Se ela falou? tem um currículo, se ela é competente para aquilo.
Perfeito. E você também criou um projeto, eu estou lendo aqui do 29/2021, que institui no município de Pirenópolis o Prêmio Mulheres Empreendedoras de Pirenópolis. Foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores. É uma forma de incentivar, né, Naê, e apoiar o empreendedorismo feminino. Explica esse projeto, como é que foi. Que cresceu demais aí com essa história da pandemia, a quantidade de mulheres que assumiu à frente como chefe de famílias. Lá no município de Pirenópolis é bom que é pequeno, você consegue ver certinho aquilo acontecendo, eu fico muito feliz. E muito feliz também pela Câmara como um todo ter abraçado esse projeto. Historicamente, em Pirenópolis, nós temos mulheres fortes, mas que muitas vezes não foram reconhecidas. Vai ter as um doceiras. Para premiar essas mulheres empreendedoras. Dia 13 de abril agora, a gente vai fazer a primeira premiação. Cada vereador indicou uma mulher, que o currículo dela foi avaliado por todos, aprovado. E nós teremos as primeiras 11... foi nas comissões, tudo certinho. E esse ano nós teremos as primeiras 11 pirenopolinas premiadas nesse projeto. Que legal. Que dia que é? Dia 13 de abril. 13 de abril. Então que vai ser o aniversário da nossa Câmara no dia 14. Só que como vai dar aí num fim de semana, a gente optou, né, por fazer a cerimônia no dia 13. Que legal. Muito bom. Fica aí o convite para todo mundo que está nos assistindo, ó. Dia 13, estar presente lá. Vai já ter um local certo? Vai ser no auditório da UEG Pirenópolis. Olha que legal. Muito bom. Vamos depois trazer aqui, Inaê, algumas dessas mulheres para estar falando aqui, né, sobre como foi. Você falou da pandemia. Eu tenho visto muita gente que se inovou, né? Se trouxe inovação para o empreendedorismo, porque muitas vezes não tinha como fazer aquilo que era de habitual fazer, e aí criou novos negócios, está vendendo hoje bolo no pote, vendendo miçanga e tá mantendo a casa. Não, e um monte de gente que despertou um lado empreendedor e criativo incrível. Foi surpreendente a forma do brasileiro como um todo de se reinventar. É verdade. Aqui também um assunto que a gente falou e que agora eu gostaria para a gente já caminhar, infelizmente, para estar encerrando. Eu queria falar sobre a importância do ensino político da população, principalmente entre os mais jovens. A gente falou sobre isso, que é um dos projetos que você trouxe de campanha, né? Projeto Escola do Legislativo, né? Para promoção de cursos e esclarecimento sobre política junto à comunidade local. O futuro vai depender das escolhas dos jovens de hoje, aquilo que a gente falou. Você acha que os jovens estão desinteressados, Inaê, pela política? Não, desinteressado não é a palavra certa. Tem gente que está um pouco desacreditado e eu não tiro a razão, não, né? Infelizmente acontece muita coisa, mas nós estamos aqui para poder mudar isso aí. Essa última fala, que a câmera travou aqui. Tranquilo. Tá bom. É bom que foi bem na pergunta. Tá bom, pode fazer a pergunta novamente. Tá. Então, Inaê, eu queria saber um pouco também sobre o seu projeto, né, de campanha, que é o projeto Escola do Legislativo, né, que é para promoção de cursos, né, esclarecimento sobre a política junto à comunidade local e especificamente para os jovens. O futuro vai depender das escolhas dos jovens de hoje, certo? E você acha que esses jovens estão desinteressados com a política? Desinteressados ou não, estão um pouco desacreditados. A gente não pode tirar a razão diante de uma série de coisas que acontecem aí em todos os níveis de política, né? É verdade. Mas eu, enquanto parlamentar, enquanto jovem, eu me sinto na obrigação de garantir que as pessoas que vão vir depois de mim, porque eu não vou ser vereadora para sempre, estejam mais preparados do que eu estou hoje. E essa educação política, ela é necessária até para você saber votar. Sim. Porque às vezes surge um candidato com um discurso político que ele não vai ser capaz de cumprir nunca. Às vezes ele está prometendo algo inconstitucional ou que é fora da função dele, esbarrando, por exemplo, um prefeito, está prometendo coisa que é competência de governador, presidente. Então, assim, a população precisa entender como é que funciona. Que é competência somente do dinheiro, e a gente sabe que ele vai ter que arrumar em algum lugar que não é certo, né? Então, realmente, isso que você falou é importante, porque
o conhecimento sobre a política e seus poderes é muito importante para o cidadão que vai votar. Ele saber, não, peraí, esse cara, de cara, ele já tá mentindo, ele tá querendo me iludir. Exatamente. Né? E outra coisa também, para a população poder cobrar, porque assim, às vezes eu votei no candidato, ele não ganhou, mas o outro que tá lá, ele é servidor da população como um todo, não somente das pessoas que votaram nele. Então, assim, para você poder cobrar do político, você tem que saber qual é a função dele. Às vezes o vereador é cobrado ali por uma função que não cabe a ele, às vezes é do prefeito. Então, assim, e de quem é a obrigação de levar esse conhecimento para a população é nossa. Eu acho que, na verdade, deveria ter essa matéria na grade curricular. Desde criança, você começar a aprender ali. Pensei que só eu tinha esse pensamento. Não, né? Não. E doido. é necessário isso. Eu acho importantíssimo. Importantíssimo essa educação política. Pegar esses pré-adolescentes, né? Que já começa ali. Adolescentes. E aí a gente inicia aí a juventude para ele já vir com tudo. Já vir no entendimento do que é política, do que ele pode servir, do que ele pode ajudar. E entender também que o político, ele é uma pessoa comum. Às vezes as pessoas... vou usar um termo aqui que o pessoal costuma usar lá em Pirenópolis, fica endeusando político. Gente, e isso é o pior erro, porque o cara sobe e aí depois quem paga a conta é o povo. E a população entender também, ele é servidor, ele está ali para poder trabalhar por políticas públicas e pela população. Um administrador que vai estar ali por um período determinado. Né? Então, assim, é importante a gente ter essa ideia de política e o político começar a compreender também. Não é um emprego. Política não é emprego. Política não é a fonte de você ficar rico. Se você está querendo ficar rico com a política, saiba que você está errado. Porque se você for ficar rico com a política, você não vai fazer coisa certa. Né? Então, assim, pode mudar de ideia. Com esse projeto seria levar para dentro das escolas esse conhecimento, e transformar também o plenário da Câmara numa sala de aula. O adolescente ter a oportunidade de estar ali na tribuna, fazer uma simulação de como é que funciona uma sessão, ter a oportunidade de ser vereador por um dia. O projeto da Escola Legislativa, ele abrange toda essa situação. E nós já conseguimos firmar o acordo de cooperação técnica com o Senado Federal, com prazo aí de 60 meses, e sem custo para o município. Então, assim, nós temos profissionais extremamente capacitados à disposição para a gente poder realmente fazer com que esse projeto aconteça. Tem a Livraria do Senado. Hoje nós já temos pela livraria ECA em miúdos, Constituição em miúdos, adaptada à linguagem infantil, com atividades. Então, assim, é maravilhoso. É um sonho a gente poder levar esse acesso a essa educação para as crianças e para os adolescentes. E lembrando que você foi inspirada, né? Pelo o início aí de tudo, você começou assim, conhecendo um prefeito que foi na sua escola, depois você teve a oportunidade de ir à Câmara, e ali você já se viu naquele cenário, que é algo que a gente vê que falta muitas vezes o jovem ter esse conhecimento do ambiente de trabalho, né? Entra num curso e aquele curso não tem nada a ver com ele. Por quê? Porque às vezes ele não teve essa oportunidade, né, antes da faculdade, de entender como é que é o ambiente que ele vai trabalhar. Então, você leva esses jovens lá para dentro da Câmara, provavelmente muitos deles vão se identificar. Nossa, eu gostei disso aqui, eu quero ser um político, né? E nós precisamos. E tem que ser político por coração, por vontade. Você tem que ter esse pensamento de doação, porque senão você desiste no meio do caminho ou você acaba entrando em coisa errada, né? E é isso aí. Inaê, muitíssimo obrigada, tá, pela entrevista. Foi excelente. Esse bate-papo foi incrível. Eu espero trazer você outras vezes com as mulheres empreendedoras lá de Pirenópolis, com certeza. E eu espero que essa nossa entrevista tenha rendido aí muitas ideias para você, muita inspiração. Com certeza a vida da Inaê, o projeto dela aí traz inspiração aí para muitas mulheres, jovens, homens, para todo mundo. Na semana que vem a gente tem mais programa aqui, esse Pod que mais pode da TBC. Esse aqui é o Pode Render. Muito obrigada, Inaê.
Obrigada a você, Rebeca, e obrigada a toda a equipe da TV Brasil Central pela oportunidade. Te vejo no próximo Pode Render.